E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Gênesis 47. E eu vou falar um pouquinho com vocês e conversar e dividir algumas lições que eu aprendo com José. José, que é um pai incrível na Bíblia e que eu queria que a gente parasse um pouquinho para observá-lo. Gênesis 47, 11 e 12, vai aparecer aí na tela. Eu vou ler de uma versão um pouquinho diferente, tá? Mas você acompanha daí. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seus pais, seus irmãos e a família de seu pai, até os bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Eu me lembrei de José, enquanto eu me preparava para estar aqui, eu falei assim, cara, é muito engraçado, né? Porque José não entrou nem no negócio dos patriarcas lá. O Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e cadê o José? Porque assim, se você conhece a história, se não fosse o José, não ia ter nem Abraão, Isaac e Jacó mais para contar a história. Porque ia morrer todo mundo de fome. Na terra prometida, no lugar certo. Se não fosse o José ter aprendido as lições que ele aprendeu, não ia ter Moisés, não ia ter Mar Vermelho, Páscoa, do jeito que foi. E José é esse cara que fica ali, depois ninguém mais ouve falar dele. A gente sabe que os filhos dele foram Manassés e Efraim, mas depois nada muito ou nada mais é dito sobre ele. Mas por causa dele, a família dele teve cuidado, alimento, provisão e sobrevivência. A família dele foi para um lugar aparentemente estranho, que depois se tornou um lugar ruim, mas foi por causa dele que a família sobreviveu e teve forças para continuar e passar e marchar de novo. E esse José que faz esse elo entre a história dos patriarcas e a história do povo de Israel, agora liberto, lá no Êxodo, ele me ensina muitas lições. Ele me ensina a viver uma paternidade, a viver uma humanidade para além dos muros. Uma humanidade que enxerga além da situação que está aqui debaixo do meu nariz agora. Primeira coisa que eu aprendo com José, e a gente vai de trás para frente, lá em Gênesis 45, eu aprendo com José, que para quem é pai ou avô aqui, para eu ser um pai ou um avô como José, que tem sucesso na sua missão, e na missão que nem ele mesmo sabia que estava acontecendo, na história maior que está acontecendo, eu preciso ter noção da soberania. Número 1, se você está anotando, noção da soberania. José faz uma declaração lá em Gênesis 45, aos seus irmãos, dizendo assim: Deus estava por trás de todos os acontecimentos. José tinha noção de que, apesar de ter sido jogado no poço, ter sido escravo, servo de um cara corrupto, ter sido jogado na prisão, ele diz: Deus está no controle. E porque Deus está no controle, eu tenho uma maneira de ser, uma maneira de agir. José não se deixa levar pelas circunstâncias. Eu li uma frase ontem que diz assim: nós todos podemos errar, todo mundo erra, todo mundo é falho, mas não dá para ficar dando desculpa toda hora. Chega de dar desculpa. José tinha todo motivo para dar desculpa. Ele podia ter errado, ele podia ter caído com a mulher de Potifar, ele podia ter roubado, ele podia ter feito um motim, ele podia ter fugido, mas ele tinha noção de um Deus que é soberano na história.
José tinha noção da soberania. Ele não se desespera. Ele não deixa a ansiedade tomar conta dele. José não tem medo de viver todas as fases que a vida propôs para ele. Um menino que é jogado num poço, que é jogado numa cela, que é esquecido por quem ele fez bem. E ele vive intensamente cada fase dessa, sabendo que tem um Deus soberano na história. E esse Deus soberano é capaz de reverter qualquer cela, qualquer vala, em algo melhor e maior. Amém? A gente não precisa ter medo, pais e mães que estão aqui. Eu tenho medo desses tempos. Filhos, se Deus deixou você ter filhos e filhas, nesses dias, é para esses dias que são seus filhos e filhas. Para com esse negócio de medo. Não vou ter filho, o mundo está difícil. Tá difícil agora, estava difícil antes. E vai estar difícil depois. Deus é soberano. Não precisa ter medo. A sua paternidade, a sua maternidade não devem sair desse local de medo. Eu faço isso porque eu tenho medo. Que tipo de Deus você está ensinando para os seus filhos agindo do medo? O que seus filhos estão aprendendo com isso? Não é preciso ter medo. Deus te colocou aqui hoje, 2023, Vila Velha. Você é capaz de passar por isso. Você tem o que precisa para ser mãe, para ser pai desse menino. Você tem o que precisa para cuidar dessa criança que está aos seus cuidados. Se você é um avô, uma avó, uma tia que cuida. Amém? Tenha noção da soberania de Deus e não a perca. Saiba que Deus está em tudo, em todo lugar. Deus é presente, Deus é forte, Deus é real naqueles lugares mais inóspitos e estranhos também. Amém? E Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa pelas suas falhas, nem pelas falhas da humanidade. Deus não está surpreendido que o mundo está como está. Deus não está surpreendido com a capacidade dos homens de fazerem besteira. Nós precisamos ter noção da soberania de Deus. Porque a noção da soberania de Deus, ela tira o medo, ela tira o desespero e ela tira também a ingratidão. Ela tira a ingratidão, você para de reclamar. Você sai do assento da vítima. Você sai do lugar de, mas eu não tive, mas eu sofri, mas minha vida é dura, mas isso me aconteceu. E você começa a pensar, como é que eu posso ser uma bênção aqui, nesse lugar que eu estou? Como é que Deus, esse Deus que é soberano e me deixou estar aqui, e me deixou passar por isso tudo que eu passei, pode se mostrar através de mim. Amém? Deus quer se mostrar através da sua história. Deus quer mostrar o amor, o poder e a graça dele através do que você passou, sim. Você sobreviveu os seus piores dias e você está aqui. Deus é soberano. Deus é soberano e a noção da soberania de Deus devia mudar a nossa confissão. O que a gente fala sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria história. A nossa confissão é mudada e os nossos filhos ouvem o que a gente fala. Eles ouvem as nossas histórias e eles reproduzem aquilo que sai da nossa boca. A noção da soberania nos dá noção da nossa humanidade. E quando a gente entende que a gente também é humano, que a gente também falha, a gente tem mais humildade. Porque normalmente, a gente, quando perde a noção da soberania, a gente perde a noção de que a gente é humano e a gente começa a falar, mas eu sou muito melhor do que o que veio antes de mim.
E a gente não tem um coração fácil de perdoar. A gente não tem um coração fácil de se importar pelo que o outro está passando. Quando eu tenho noção da minha humanidade, eu me torno humilde. Eu me torno responsável pelo que eu sou. Lá em Gênesis 40, 23 e no 41, não precisa abrir agora, você vai ver que José estava preso e na prisão ele dá o significado dos sonhos de 2 outros presos. E as coisas aconteceram exatamente como ele falou. Um deles foi morto e o outro voltou para o palácio. E lá no 40, 23, no Gênesis 40, 23, diz que esse rapaz que José ajudou se esquece de José. Esqueceu. E José continuou lá, por mais, sabe-se lá quanto tempo, preso injustamente, porque alguém que ele ajudou se esqueceu dele. Até que um dia, esse rapaz teve um lapso de memória e disse: tem um cara lá na prisão, ele mexe com esse negócio aí de desvendar sonho, chama ele. Falou para o faraó chamou e acontece tudo aquilo. José desvenda os sonhos do faraó, dá o significado, ainda dá o jeito de fazer e José é promovido governador. Você já reparou na história de José? Que hora nenhuma o José cobra o copeiro? José fala: mas você foi sacana, hein, brother? Me deixou lá quantos anos mais? Eu podia ter subido com você para o palácio. José, hora nenhuma cobra o faraó? Você me prendeu injustamente, cara. Você viu José cobrando a família dele? Você viu José pedindo prestação de conta ao pai dele? Aos irmãos? Quando eu tenho noção da minha humanidade, eu consigo perdoar. Eu consigo viver uma vida, e eu achei uma analogia um dia desse muito legal, que não carrega a má água por aí. A mágoa, quando a gente carrega, é como um balde de água ruim. Um balde pesado, cheio de má água. E carregar esse balde cheio de má água só tem nos feito mal, porque essa má água está respingando na nossa semente. É essa má água que está regando os frutos que você está plantando corretamente. Você está vindo na igreja, está trazendo um menino na escola bíblica, está trazendo um adolescente no Grow, mas tem uma má água aí. Tem uma soberba aí. Tem uma falta de perdão aí. Tem um lugar dentro desse coração que você ainda não deixou Deus mexer. Porque você ainda não se viu humano também. Você também erra. Os outros erraram com você. As pessoas são humanas, me perdoem, elas erram. E você também. A gente precisa entender e ter noção de que nós também somos humanos e erramos. E que as pessoas estão fazendo o máximo que elas podem. Às vezes com o mínimo que elas têm ou receberam. E a gente precisa se humilhar. E ser fácil de perdoar e de pedir perdão. Você quer dar um bom exemplo para o seu filho? Seja um homem que saiba pedir perdão. Que sabe pedir perdão. As crianças estão te assistindo. As crianças estão te vendo. Será que alguma vez seu filho já viu você pedir perdão para alguém? Para algum outro adulto? Ai, mas aí ele vai ver que eu erro. É isso aí. Você não é super-homem. Você é só homem. E você precisa de um Deus que é soberano e que te faz humano o suficiente para perdoar. Eu preciso ter noção da soberania e noção da minha humanidade para eu conseguir ter noção da novidade e de novos rumos.
Lá em Gênesis 41, no final do capítulo, a gente vê o relato do nascimento dos 2 filhos de José. E como era comum naquela época, os nomes eram dados com significados do que se estava vivendo ali. E eu acho tão interessante porque José não nomeia seus filhos de acordo com os seus traumas. Não nomeia os seus filhos de acordo com as injustiças que ele passou. José tem noção da novidade. José tem noção de que o que eu vivi foi o que eu vivi, mas daqui para frente pode ser uma coisa diferente. Então, Manassés e Efraim. José podia ter escolhido qualquer outro nome para esses meninos, mas ele dá um novo rumo para a história daquelas crianças, um novo rumo para a história da sua família. Ele é um pai que nomeia os filhos com noção da soberania, da superação e da esperança. Ele declara um significado, um nome novo sobre sua casa e seus filhos. José entendeu que o que aconteceu com ele não é culpa dele. O que aconteceu com José não foi culpa dele, mas quem ele era responsabilidade dele. E um pai que tem noção do soberano, noção da humanidade, noção da novidade possível, do novo rumo, da missão possível que está em suas mãos de entregar para os seus filhos. Ele nomeia e ele tem responsabilidade com quem ele é agora. Quem você é agora não é responsabilidade da sua mulher, da sua mãe, da sua tia, nem dos seus filhos. É sua. Assuma e nomeie. Você que está aqui, que é solteiro, que não tem filhos ainda, que pretende ter, lembre-se disso. A responsabilidade é sua. Você tem um papel de nomear, de jogar propósito, de jogar pertencimento na vida dessas crianças. Não perca a noção do sagrado. Eu sempre, toda vez que eu prego, eu lembro desse versículo de Provérbios que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Deus está em todos os nossos caminhos, amém? Deus está em todos os nossos caminhos, reconhece-o. Abre os ouvidos, abre os olhos. Reconhece-o, Deus está em todos os nossos caminhos. E isso não devia só dar alívio para a gente, mas devia mudar a forma como a gente age e fala também. Porque a gente está agindo, paternando, sendo pai, sendo mãe, sendo avó, sendo cuidadores diante do Deus que é eterno. O eterno e poderoso Deus está em todos os lugares que você está. Ele caminha com você. A bênção por detrás e adiante não é só para ser abençoado, não. Deus está literalmente por detrás, do lado, adiante, em cima e embaixo, filho. Não tem para onde escapar. É amor, mas é temor, é reverência também. Você está cumprindo a sua vocação, seja ela qual for, inclusive a de pai, perante esse Deus. Ensina os seus filhos a reconhecê-lo em tudo também. Tira um tempo com seus filhos e ensina a enxergar Deus nas coisas mais comuns da vida. Isso vai fazer a diferença na vida deles. Vai fazer a diferença na vida dos seus filhos aprender a contemplar, a enxergar, a ouvir Deus, a sentir Deus. Não perca a noção do sagrado. Não seja super-homem. Seja o homem. Seja corrigível, ensinável,
manso. Porque muitas vezes a gente tem essa visão, quando a gente ensina, né, de que o homem tem que ser autoridade, que ppp, e aí já até enrijece os ombros. E baixa a testosterona aí, que até agora não estava. Mas o papel de autoridade é um papel muito mais de entrega. Tem mais autoridade quem se entrega mais. Não é quem fala mais alto. Não é quem bate na mesa mais forte. Tem mais autoridade quem se entrega mais. Porque essa é a autoridade que Cristo nos ensinou a ter. De se fazer servo e assumir na forma de homem, até passar pela morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses 2. É o nosso exemplo de masculinidade. É o serviço e é a entrega e é se derramar. É não ter medo de dizer como Cristo mesmo diz, tenho fome, ou de chorar como Ele mesmo chorou. Você precisa ter noção da sua humanidade. Você precisa ter noção da sua humanidade e ter noção de quem rege esse seu coração. Porque não adianta você vir na igreja e você chegar em casa e você ser o mesmo touro manco. E você ser um cara que não lava o copo que toma água. Você quer cobrar o que do seu filho? Sabe, as crianças não estão esperando você ser o pai, provedor, que vai levar eles 5 vezes na Disney por ano. Se você é, ok, massa. Se você pode ser, massa. Mas seu filho está assistindo os seus pequenos exemplos. Como você trata o porteiro do seu prédio, a faxineira do seu escritório, a dona que traz o cafezinho. Como você trata os outros humanos. E sua reverência diante de Deus. A gente sempre conta essa história aqui, tanto eu quanto a minha irmã. Certamente, a maior lição que eu aprendi com meu pai não foi nenhuma pregação, perdão, pai, que ele fez aqui de cima. A maior lição que eu aprendi com meu pai não foi nenhuma das fantasias que ele vestiu, não foi nenhuma das doideiras que ele deixou a gente fazer. A maior lição que eu aprendi com meu pai foi que às vezes eu chegava em casa e meu pai estava ajoelhado do lado da cama dele. E eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, que o pau estava pegando. Ou, às vezes que ele achava que a gente estava dormindo, e ele ia lá no nosso quarto e punha a mão na nossa cabeça, aí a gente fingia que estava dormindo e orava pela gente. Eu acho que ele nem sabe que a gente sabe que ele fazia isso, mas... Você está vendo? Se meu pai não tivesse sido Simon, não tivesse tido missão, não precisava de nada disso. Foi em casa as 2 maiores lições que meu pai me deu. Porque eu aprendi que se eu não me desesperar diante de Deus, não adianta me desesperar na frente de ninguém. E às vezes essa é a lição que seu filho precisa aprender também. Seja humano. E por último, não perca o foco da sua missão. Um pai é muito mais que provisão. Um pai é muito mais que provisão. Um pai é palavras de vida, são palavras de vida. Um pai são as aventuras.
o pai é esse senso de pertencimento. Honra a sua missão. Sabe aquele papo? Honre suas calças. Honre sua missão. Honre sua missão. Sabe? Fala a palavra. Eu não sei falar. Eu não sei muita coisa da Bíblia. Mano, um Deus te abençoe que você der seu filho amanhã, na hora de ir para a escola, já vai ser diferente. Um Senhor tu sabes na hora do menino dormir, Deus está vendo o seu coração. Deus está ouvindo o seu coração. Honra a sua história com palavras diferentes. Com Manassés, com Efraim. Reconhecendo que Deus pode te fazer viver esse esquecimento santo que José viveu. Tipo, eu vivi muita coisa ruim, mas eu posso ser bom aqui agora. E Deus me deu em dobro. É o que significa o nome de Efraim. Vamos começar essa semana com a cabeça diferente, amém? Tendo noção da soberania dele. Deus está no controle. Você não precisa perder tempo tentando estar no controle. Você está perdendo tanto tempo tentando estar no controle que você não tem tempo para ensinar sobre quem realmente está no controle. Deus está no controle. Eu sou humano. Você é mais fácil de perdoar. Você é mais real. Você é mais sincero. E eu posso dar uma nova missão e um novo rumo para os meus filhos e para a minha família. José acabou quase como o pai do próprio pai no final. Graças às noções e à mudança de mentalidade que ele teve. Deus pode mudar a nossa mentalidade e nos fazer prósperos nas terras estranhas, nas terras mais esquisitas que a gente navega. Deus tem esse poder. Deus é um bom pai. E como seus filhos e filhas, nós somos chamados a viver como Ele nos ensina, nos impele, nos instrui e nos dá graça. Amém?